Fala pessoal, no dia 3 do nosso diário eu convidei vocês a refletirem sobre o lugar de fala e eu pedi especialmente para as pessoas negras escreverem no diário delas momentos em que elas sentiram vergonha, sentiram insegurança ou sentiram medo de assumir o lugar delas de protagonismo em alguma ocasião. E eu resolvi compartilhar com vocês o que eu escrevi no meu diário. Na época que eu fazia faculdade, eu fiz engenharia durante um bom tempo na Unesp, em Guaratinguetá. A maioria dos meus colegas eram alunos brancos. E eu queria criar um coletivo negro dentro da faculdade, mas eu tive muita vergonha, eu senti muita insegurança, eu tinha medo dos meus colegas me julgarem e por todas essas influências externas eu acabei não criando esse coletivo, assim, era uma vontade muito grande que eu tinha, mas que foi reprimida pela estrutura social ali que estava vigente. E eu quis compartilhar isso com vocês para vocês verem que eu estou fazendo o diário junto com vocês, mas também para mostrar como que todo esse processo de se tornar uma pessoa antirracista e efetivamente criar ações concretas para resolver esse problema é um processo de transformação individual e lento, demorado, mas que se vocês estão aqui, é possível que vocês comecem a se desenvolver nesses aspectos também e aos poucos se tornem pessoas mais seguras para exercer os seus lugares de fala nos momentos que são necessários. Assim. Então, esse é o convite que eu faço para vocês, compartilhando um pouco do que eu vivi aí no último dia. Bom, antes de começar o conteúdo do dia de hoje, eu queria convidar vocês a escreverem no diário de vocês, assim que a gente terminar, como é que você está se sentindo depois desses 4 dias de diário. Escreve um pouco como é que você está se sentindo, quais são as sensações mais presentes, se você está se sentindo mais segura, mais insegura, se você está se sentindo com mais conhecimento, com menos, o que é que aconteceu nesse processo. Eu queria muito que vocês comentassem aqui nos comentários desse vídeo para eu ter mais informação sobre isso, porque aí eu consigo mudar um pouco dos próximos vídeos, atendendo às necessidades de vocês e às sensações de vocês. Queria muito ouvir, tanto sentimentos positivos quanto sentimentos lidos como negativos, beleza? Manda pra gente. E bora pro conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar de duas coisas, a diferença entre preconceito, discriminação e racismo, e dentro de racismo, qual que é a diferença entre racismo individual, institucional e estrutural. Vocês estão percebendo que são ao todo 6 termos aí que eu falei pra vocês. Então a segunda coisa, a segunda missão de hoje, só tem essas duas, tem essa do sentimento que eu sugeri e tem essa que eu vou sugerir agora, que é o seguinte: escrevam no diário de vocês esses termos e escrevam o que é que vocês estão entendendo que eu compartilhei com vocês, para isso ficar realmente registrado na memória de vocês e depois vocês poderem revisitar. É muito importante separar esses termos porque eles significam coisas diferentes. E nos próximos vídeos, quando a gente estiver usando esses termos no meio das falas, vocês já vão ter separado melhor isso na cabeça de vocês e vai ficar menos confuso. Então vamos lá, é o seguinte. Primeiro a diferença entre preconceito, discriminação e racismo. Preconceito é quando você cria um conceito sobre algo, antecipadamente. Então você olha uma pessoa, isso pode acontecer com qualquer indivíduo, você olha uma pessoa e cria um preconceito sobre ela. Então é muito comum você ver preconceito sobre pessoas negras, onde alguém olha para uma pessoa negra e enxerga naquela pessoa uma pessoa possivelmente perigosa, mas racionalmente não faz nenhum sentido isso, porque não existe nenhuma razão biológica para as pessoas negras serem mais perigosas. Então a gente cria um preconceito que geralmente está na nossa cabeça. E isso acontece com a larga maioria da população. E até aqui é um pouco até difícil de controlar. Você precisa de um exercício muito grande e depois de muitos anos você vai conseguir ir mitigando isso. O que dá para controlar mais fácil é o que acontece depois. Depois que você cria um preconceito, você pode fazer uma ação. E se você agir a partir desse preconceito, você está discriminando essa pessoa. Então, se você está numa entrevista de emprego, chega um candidato negro, você não confia naquele candidato porque você criou aquele preconceito de que pessoas negras não são confiáveis e você discrimina ele no processo seletivo, elimina ele, você está fazendo uma ação que discrimina aquela pessoa. Então, essa é a discriminação. E ela pode, isso pouca gente sabe, a discriminação pode ser tanto negativa quanto positiva. Então, por exemplo, as ações afirmativas que a gente falou, se eu não me engano, no dia 2. As ações afirmativas são uma espécie de discriminação, só que positiva. Ela discrimina a sociedade e fala, olha, eu vou discriminar vocês em pessoas negras e pessoas não negras, pessoas negras e pessoas brancas em geral, e eu vou dar um incentivo para que as pessoas negras tenham as mesmas oportunidades que as pessoas brancas. Essa é uma discriminação positiva. É o que a lei de cotas faz, é o que a lei 10.639 que promove ensino de história da África nas escolas fazem. Então, essa é uma ação que discrimina, mas é uma discriminação positiva. O que aconteceu lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando as pessoas negras tinham um lugar reservado no fundo do ônibus, era uma discriminação negativa. Eles discriminavam as pessoas e falavam, olha, vocês só podem ficar nesse lugar. Por último, tem o racismo. O racismo, por natureza, ele é estrutural. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês, assim, porque ele pode se manifestar dessas outras duas maneiras, no preconceito e na discriminação, que geralmente se manifestam de maneira individual. Então, o racismo individual, ele se manifesta geralmente dessas maneiras, são desdobramentos do racismo estrutural. Ele pode se desdobrar de uma maneira institucional,
institucional. Então, vejam bem, aqui no Brasil, no período pós-escravidão, as nossas instituições começaram a serem construídas. Então, imagina que a Guarda Nacional Brasileira, que deu origem à Polícia Militar, estava sendo construída e desenvolvida. Nessa época, alguém virou e falou o seguinte: bom, a gente deveria criar protocolos para abordagens policiais, para os policiais terem o mesmo padrão de abordagem. Aí alguém virou e falou o seguinte: bom, se a gente cria um protocolo, a gente vai ter que abordar as pessoas negras da mesma maneira que a gente aborda as pessoas brancas. Ou o contrário, a gente vai ter que abordar as pessoas brancas da mesma maneira que a gente aborda as pessoas negras. Naquela época, a sociedade era muito racista, tanto que ela permitia a escravidão. Então as pessoas viraram e falaram: pô, não faz nenhum sentido. A gente tem que abordar as pessoas negras de um jeito, as pessoas brancas de outro. E aí não se criaram protocolos para abordagem policial. Até hoje, não existem protocolos para abordagem policial. Então continua na mão do policial decidir se ele vai abordar uma pessoa de maneira mais violenta ou mais branda. Essa é uma regra institucional que foi criada, que ela é absolutamente racista e tem perpetuado desde 1888. Então, é dessa forma que o racismo se manifesta na instituição. E aí, o policial lá na ponta, ele é uma mera vítima dessa regra institucional que é racista. Então, é por isso que esse assunto é muito delicado, é muito difícil a gente responsabilizar o policial pela violência que ele aplica, o policial enquanto indivíduo, porque ele é só o produto dessas regras dessas instituições. E esse emaranhado de regras institucionais dentro da segurança pública, dentro da saúde, dentro da educação, constituem a nossa estrutura social junto com os pensamentos dos indivíduos. E aí, o racismo estrutural existe porque a sociedade é racista. Porque a sociedade é racista, produz as instituições racistas que, portanto, alimentam e nutrem essa estrutura social complexa que a gente vive. Esse é um resumaço de preconceito, discriminação, racismo individual, racismo institucional, racismo estrutural, que possivelmente ficou confuso na mente de vocês. É por isso que hoje eu pedi para começar ali escrevendo coisas mais sentimentais, como é que vocês estavam se sentindo depois desses 4 dias, mas depois eu pedi para vocês literalmente escreverem no diário o que é que vocês estão entendendo desses termos. E aí agora eu peço que vocês entrem no Google e digitem Racismo Estrutural, Silvio Almeida. É um livro muito legal que explica tudo isso que eu estou falando para vocês. Ele é um livro maior, obviamente, impossível compartilhar os conhecimentos de um livro em um vídeo de 8 minutos, mas eu sugiro muito essa leitura. Então fica aí mais uma dica de leitura também, que vocês vão conseguir se aprofundar no assunto. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu quero muito convidar vocês a comentar aqui como é que vocês estão se sentindo e comenta também dúvidas que vocês ficaram sobre racismo institucional, individual, estrutural. Quero responder todas as pessoas que eu conseguir. A gente criou um canal no Telegram para conseguir distribuir os nossos conteúdos de maneira direta. Chama Diário Antirracista. Se você usa o Telegram, clica lá e procura a gente. Clica aqui no sininho para receber notificação. Se inscreve no nosso canal. A gente está distribuindo conteúdo por aqui também da melhor maneira como a gente pode, beleza? Beijão. Tchau, tchau.